Olá, eu sou Guaraci Araújo e este é o 34º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Nesse episódio do Guia, eu quero fazer um alerta neste e nos episódios dessa semana. Esse alerta diz respeito ao risco que me parece que está presente agora no território brasileiro de terrorismo de extrema-direita. Infelizmente, existe um conjunto de fatores que, analisados, sugere um cenário mais ou menos propício para o avanço do terrorismo de extrema-direita. Em primeiro lugar, tem um dado que é importante veicular e que as pessoas nem sempre sabem. Mais ou menos do início da década passada para cá, mas com uma ênfase maior a partir do ano de 2014 e sucessivamente, o terrorismo ligado a grupos e indivíduos de extrema-direita tornou-se, em escala mundial, majoritário. Aproximadamente 90% dos atos que podem ser qualificados como atos terroristas na atualidade são realizados por extremistas de direita. Isso por si só já é motivo suficiente para a gente se preocupar. Mas existe um conjunto de fatores que são observados com frequência e que são fatores que meio que preparam o percurso, o caminho de um terrorista de extrema-direita. Existe um conjunto de fatores sociais, culturais, afetivos, que favorecem a emergência do terrorista. Os terroristas de extrema-direita são praticamente todos homens. Isso é o primeiro dado importante. Eles são, muitas vezes, egressos de famílias que eram pouco responsáveis com os seus filhos em idade ainda muito precoce, filhos pequenos recebendo baixo nível de responsabilidade, mas alto nível de proteção. Famílias desagregadas, nas quais os filhos são pouco observados e cuidados, mas são muito protegidos. Uma sociedade na qual indivíduos são convidados a acreditar que se eles fizerem tudo certinho, se eles fizerem, cumprirem o roteiro, que eles poderão ter um acesso a uma vida feliz e satisfatória. Isso é muito intensificado em famílias que têm poucos filhos e nas quais os filhos são criados e preparados para pensar assim. Afora isso, uma cultura pública que enaltece vencedores e praticamente invisibiliza perdedores, mas eles são produzidos em massa. Ademais, um contexto no qual as possibilidades de relação afetiva para jovens homens, adolescentes e jovens homens são restritas. São tipicamente relações que se dão em ambientes muito homogêneos. Esses jovens tipicamente têm pouco acesso a espaços para terem socialização e encontro. Eles têm poucas oportunidades de desenvolver o que a gente poderia chamar de uma perspectiva das relações que envolvam alteridade. Esse contexto todo que eu descrevo para vocês é bastante tóxico para jovens homens e adolescentes. Eu já falei em um programa recente dessa figura emergente do incel, o celibatário involuntário. É um caso recorrente, é um tipo recorrente que está se dando muito entre homens entre 18 e 35 anos. E a figura do incel normalmente possui um grande ressentimento, esse sujeito. E, de modo geral, um contexto no qual nós vivemos hoje, no qual a socialização é virtualizada e as pessoas são pouco convidadas a desenvolverem a empatia na presença do outro. Enfim, uma época na qual jovens muitas vezes se sentem incapazes de serem bem-sucedidos, ainda muito jovens. Esses, então, são um conjunto de fatores mais amplos e contextuais. Mas existem alguns fatores mais específicos que são gatilhos importantes. O que está acontecendo? Qual que é o perfil típico desse terrorista? Ele é um jovem, homem,
né, um homem entre os 20 e poucos e 30 e alguns, tipicamente. Ele é tipicamente uma pessoa frustrada, ele tipicamente fez uma série de tentativas na vida que falharam, e em um certo momento ele meio que virou as costas para o mundo, sentindo-se recusado por ele. Esse sujeito entra em dinâmicas de radicalização, muitas vezes através de jogos, de games, né? Em ambientes multiplayer. Ele começa a receber, a ouvir, a ser instado a conhecer, né, a perspectiva do extremo-direita, e desses ambientes de gaming, às vezes, né, esse sujeito vai para fóruns, para bolhas extremo-direitistas internas à internet, né, dentro da internet, e ali ele passa por um processo de radicalização. Se houver uma grande derrota política percebida do próprio lado, uma derrota política significativa, ela terá um papel ainda mais forte de catalisar o ressentimento, a tristeza, a fúria, a infelicidade desse sujeito, conduzindo-o eventualmente a uma ação terrorista. Eu sei que isso tudo pode parecer um pouco distante demais, mas eu gostaria que vocês reparassem em todos esses fatores e se perguntassem: nosso país tem um pouco disso tudo? Bom dia.